Bom, então é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos nos reunindo aqui algumas vezes durante o mês, naquilo que a gente chamou de Instituto Santa Terezinha, para discutir alguns assuntos referentes à educação. E nos encontros passados a gente estava tentando mostrar como é que esse tema da educação, ele não é um tema específico de pedagogos ou de pessoas que são especializadas nessa área da educação, mas que na verdade é um tema que envolve todo cristão. Essas outras formações elas estão no YouTube à disposição de vocês, né? E ali eu coloco como que o tema da educação é um dos pilares pelo qual Jesus construiu a civilização ocidental. Então Jesus foi uma pessoa que mostrou, que ensinou qual é o método como você transforma uma sociedade. Que foi isso que ele fez quando ele fundou a igreja. E hoje a gente está vivendo um outro momento, que é o momento de desconstrução da igreja. Acho que todos vocês, a maioria deve ser mãe aqui, e já tem isso muito claro, e não precisa nem dar exemplos do que está acontecendo. Então, a questão é que nós pegamos o tema da educação e colocamos em mãos erradas, quando na verdade era papel da igreja cuidar desse tema. E a igreja que eu digo não é só a parte hierárquica dos padres, bispos e o papa, mas são as famílias, os leigos, que acabaram perdendo essa autoridade do ensino. Né? E a ideia, então, é a gente retomar os princípios, ou seja, tentar entender o que é essa educação, o que ela tem a ver com a igreja, o que ela tem a ver com a gente, e aos poucos montando um time, um grupo de pessoas, uma espécie de família espiritual. E isso não existe só aqui, não é eu que estou tomando essa iniciativa, isso aqui é no Brasil inteiro, graças a Deus, no mundo inteiro. É uma reação diante do problema que a gente está vivendo. É como um anticorpo que surge quando aparece o vírus, né? E a gente somando forças, começar a fazer algo que vá na contramão do que a gente está vendo aí em termos de educação, de crise da fé, etc. Bom, o tema dessa formação de hoje é um tema que chama um pouco a atenção, porque diz respeito a educar a inteligência, né? Como educar a inteligência do seu filho. Assim, sou interessante, mas tem várias coisas que nós temos que falar que estão por trás dessa frase, para a gente poder entender o que é isso de verdade. E aí, só recapitulando os últimos 2 encontros que a gente deu aqui, em que a gente tratou dos princípios da educação católica, o que a gente falou? A gente falou que existem 3 coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar de qualquer tipo de educação, dentre elas a educação católica. A primeira coisa é uma antropovisão, quer dizer, eu preciso ter uma visão do que é o ser humano, quem é o ser humano, o que o ser humano é composto, para que eu possa educá-lo. O que significa educar alguém? Significa conduzir ele para algum lugar. Você concorda, né? Eu tenho uma criança, bom, eu vou educar esse menino, que eu vou aparar as arestas aqui, eu vou moldar nele, para que ele se torne um ideal, um elemento aqui que eu pensei, que ele não é hoje. Eu quero conduzir o meu filho para uma determinada direção. Isso. Para isso eu preciso saber, então, quem é o meu filho. Né? Que ele é um ser humano. E o que é ser humano? Qual que é a imagem que eu tenho de ser humano? Então, vocês vejam que é uma concepção filosófica que está por trás disso. Esse é o primeiro princípio. A segunda coisa é que a gente tem que ter modelos. Bom, se eu quero educar alguém para uma determinada direção, eu preciso, então, ver se existem pessoas que já traçaram esse caminho. Quem são os modelos em que eu vou olhar e falar o que esse cara fez, o que essa mulher fez, para que eu possa replicar isso no meu filho, ou em mim mesmo, né? Para que a educação aconteça. E o terceiro é que eu preciso de um mapa. Para eu me tornar como essa pessoa, qual é o caminho que eu devo seguir, quais são os pontos, as metas, os objetivos pelos quais eu tenho que passar para conseguir chegar lá no meu fim, na minha finalidade. Certo? Então, dessas 3 coisas a gente falou na aula passada, né? Nas formações que a gente deu nos últimos dias.
nós vimos que, dentro do ponto de vista católico, o que é o ser humano? Resumindo assim, a coisa, o ser humano é 3 coisas. O ser humano é corpo, um pedaço de matéria. Ele é alma, ou seja, ele tem uma mente, pensamentos, ele tem capacidades que estão no mundo interior dele. E ele é espírito. O que é o espírito? É a vida divina que há em nós, porque nós somos batizados. Cada um desses temas daria aí horas de discussão para a gente entender cada um deles. A ideia aqui é apresentar as coisas do mais geral e ir afunilando para o particular, certo? Bom, tendo tudo isso, a gente tem os modelos. Quem são os modelos que tiveram uma educação espiritual perfeita, digamos assim? São os santos. Né? Quando você tem o seu espírito educado, você está movendo ele em direção à santidade. Quem são os modelos que tiveram a alma educada de uma maneira perfeita? São os sábios, que muitas vezes também vão coincidir com as mesmas pessoas que foram santas. Você vai ter os filósofos antigos, que foram pessoas que adquiriram a sabedoria, mas não adquiriram a santidade, por quê? Porque ainda não tinha a vida da graça, não tinha Jesus, né? Não tinha o Espírito propriamente dito. E aí nós temos o mapa. O mapa para educar o espírito, a gente discute isso nas aulas que a gente dá de espiritualidade, né? Que diz respeito às moradas de Santa Teresa, os 9 graus de oração de Roio Marinho, as 3 idades da vida interior, os 3 dias, enfim. A tradição da igreja, ela descreveu uma série de pontos de vista de como é que se dá o caminho da santidade do ser humano. Cada fase, né? Fase número 1, 2, 3, 4. Quando você está na 2, o que você tem que fazer? Quais são os perigos que você passa quando você está lá? Tudo isso foi descrito pela igreja. Infelizmente, é um assunto pouco falado hoje, especialmente nas paróquias. Né? Pouco conhecido, inclusive. Mas que é a essência do cristianismo. O que é ser cristão? Ser cristão é buscar uma vida de conformidade à pessoa de Jesus, com a finalidade de se unir a ele, de ser santo. De fazer uma obra que, como ele fez na Terra, de dar a nossa vida pela salvação das almas. Infelizmente, não é o que vem sendo dito em muitos meios católicos. Você acaba confundindo isso que é o essencial com outras coisas acidentais. E do ponto de vista da alma, isso aqui é do espírito que eu falei, aí a gente também tem um caminho, que é o caminho do estudo da filosofia, que vai desde aquelas disciplinas que são propedêuticas, lá com a gramática, até a última disciplina filosófica, que é a mais elevada, que é a metafísica. Sei que pode parecer assim muita coisa, isso aqui é só um apanhado geral do que é do mapa, do que é essa questão da educação, certo? Bom, é aqui que entra o tema da educação da inteligência. A educação da inteligência, ela está inserida dentro desses 2 pontos. Educar o espírito da pessoa e educar a sua alma. Isso inclui educar a inteligência. Só que antes de falar de educação da inteligência propriamente dita, a gente deve se perguntar o seguinte: por que eu devo educar a inteligência do meu filho? Antes de dizer como fazer, vamos entender por quê. O que é isso? Educar a inteligência dele. E aí nós vamos ter que nos aprofundar, nos determos um pouquinho mais na questão da antropovisão. Que é a seguinte. Vamos lá. Então, entenda o que a gente vai fazer aqui, né? Perguntando por que nós devemos educar a inteligência do nosso filho, vamos voltar lá para aquele primeiro princípio da educação, que é a visão de ser humano. E vamos fazer um aprofundamento nela agora, um pouco. Qual que é a visão de ser humano que a gente tem hoje, o normal, as pessoas têm? A visão de ser humano é, no máximo, na melhor das hipóteses, dividida em 2 partes.
corpo, eu físico, né? E a minha mente. Quer dizer, a minha mente que eu digo quando eu fecho os olhos, eu tenho um mundo aqui de pensamentos, de imagens que saltam na minha mente, de lembranças, de desejos, de tristezas, não é isso? Quer dizer, agora eu quero dar essa aula, mas daqui a pouco eu quero beber Coca-Cola, quero voltar para minha casa, quero conversar com vocês. Uma hora eu quero ir na igreja, outra hora eu quero pecar. Então, é como se existisse uma caixa na nossa mente que é uma bagunça, né? Aí as pessoas não conseguem colocar ordem nessa bagunça, elas não entendem como é que as coisas se organizam ali dentro. E muitas vezes, quando a bagunça se torna grande demais, tem que tomar remédio, tem que ir no psiquiatra, né? Tem que fazer um tipo de terapia para tentar colocar ordem ali. Qual que é o problema? Que a gente faz todas essas coisas para abafar a bagunça. Mas a bagunça continua lá, a gente não tem critério de organização da nossa mente. Então, a ideia que o ser humano hoje tem de si, do que é o funcionamento do ser humano, é isso. De que você é um corpo e você é uma mente. Bom, as origens disso, por que as coisas chegaram assim, os detalhes disso, a gente não pode ver aqui, porque a gente teria que fazer um rastreio na história da filosofia para entender isso. Mas o fato é que essa visão de ser humano, então, tem um reflexo na visão do que é a educação. Porque se a educação tem como primeiro princípio a antropovisão, eu entendendo, eu tendo uma noção do que é o ser humano, eu vou ter uma noção equivocada do que é a educação. E qual que é a ideia de educação que a gente tem hoje? A gente que passou praticamente todo mundo que passou pelo mesmo sistema educacional, e os nossos filhos também passam por esse mesmo sistema, hoje um pouco mais degradado. Talvez bem mais degradado, né? Não sei medir isso. Mas a ideia que a gente tem é a seguinte, que a educação é um negócio que você faz na escola. A educação, quando a gente fala educação em casa, é aquela educação assim, você tem que aprender, o menino ter boas maneiras, né? Respeitar, pedir bênção. A gente fala um menino educado, é isso, a ideia que a gente tem. E a outra educação é aquela que você vai para a escola, aprende a ler, escrever, fazer conta, desenvolver certas habilidades e passar uns 9 anos ou mais dentro da escola adquirindo informações, coisas que o professor vai falando, você vai colocando na sua cabeça. E aquilo que era uma caixa, nossa mente seria uma caixa cheia de coisas bagunçadas, tudo que a pessoa vai absorvendo na escola vai sendo acrescentado dentro dessa caixa. Quando ela terminar o período escolar dela, ela tem informações suficientes para poder fazer um vestibular, para fazer outras coisas na vida. É isso? Então a gente tem essa ideia de educação. Qual que é a nossa insatisfação? É de que essas informações que são colocadas na cabeça dos nossos filhos sejam informações problemáticas, né? Ideologias, tá colocando ideias que não condizem com as minhas ideias enquanto família. A gente tem essa reclamação para fazer da educação moderna. E aí vão surgindo alternativas para lidar com isso, como, por exemplo, criar um colégio. Então está todo mundo insatisfeito, vamos abrir um colégio católico. Não, eu não estou aguentando aquelas escolas, eu vou fazer homeschooling, né? Vou educar meus filhos em casa. E aí o que você faz? E aqui que está o grande problema. Você simplesmente replica, ou seja, você capta aquela ideia falsa que você tinha de educação e faz uma adaptação dela, limpando a sujeira. E, aliás, não é toda a sujeira, você limpa, você consegue ver. Insere outras coisas ali com uma capa de catolicidade, de bondade ali, e ensina aquilo para o seu filho. O que você está fazendo com o seu filho? Na melhor das hipóteses. Você está tirando ele de uma doutrinação marxista, de uma doutrinação perversa, e está doutrinando ele de maneira católica. Você está acumulando informações na cabeça dele, né? Na sua casa, na escola que você montou, só que informações que são melhores do que aquelas outras.
Só que existe um grave problema aí, né? E esse é o ponto chave aqui. O problema é o seguinte, que o ser humano, olha só, está na antropologia, está na antropovisão. Se o ser humano fosse um corpo e uma mente bagunçada, era isso mesmo. Que só recebesse informação, beleza, tira ele da doutrinação e vamos doutrinar ele de maneira boa. Eu já adianto que isso aí não costuma não dar certo. Porque a criança vai crescer com tudo aquilo que você ensinou, com seus exemplos. Na hora que ela for lá fora e conhecer o mundo, ela vai contradizer e falar, olha, mas isso aqui é a sua opinião, que você me passou a vida inteira. E a opinião do meu professor parece que é melhor, é da ciência. Eu vejo na TV, todo mundo fala assim. Então, você tem um risco grave de perder seu filho na universidade, né, quando ele entrar. Então, quer dizer, onde é que está o furo? Onde é que está o problema? O problema está que o ser humano não é isso. Ele não é um corpo e uma mente que tem que acumular informações. Isso que a gente chama de mente, que os antigos chamavam de alma, né? Na verdade, é um ambiente que é dividido em compartimentos, que a gente chama de faculdades da alma. Que você tem os compartimentos do andar inferior, que é aquela parte da nossa mente que está ligada com o corpo, e os compartimentos do andar superior, que é a parte da nossa mente, que tem alguma ligação com o corpo, mas que ela tem uma vida separada do corpo. E aqui, assim, por enquanto vocês vão ter que acreditar em mim, né? Isso quem são os filósofos que escrevem sobre isso, né? Você quer fazer uma pergunta? Não, esse dia pra trás eu tava vendo um vídeo do YouTube, era uma pastora famosa. Ela falou justamente isso. Ela criou os filhos dela na caixinha dela lá, né? Na rigidez dela. Mas na hora que a menina foi pro mundo com força. Virou cantora LGBT, pintou o cabelo de roxo. E assim, ela fica perguntando, o que eu errei, né? Será que ela errou? Essa é a frase clássica, onde foi que eu errei? Enquadrou demais ali, né? Tirou eles da realidade, é isso aí que você tá falando. Sim, quer dizer, a antropovisão dela estava errada, né? E infelizmente, o que a maioria dos pais fazem hoje. A verdade, então, é que nós temos essa alma, essa mente, que ela tem essas faculdades inferiores, que são aquilo que a gente chama de paixões da alma, né? As paixões são certas tendências que a gente tem de sofrer a ação do mundo. Em outras palavras, são os nossos sentimentos. A tristeza, a raiva, o medo, a alegria. Tudo isso não é algo que está solto na nossa mente. É algo que está num compartimento que a gente chama de paixões ou emoções. Então, existe toda uma literatura que vai trabalhar esse ponto do ser humano. Daí a gente tem uma outra coisa chamada memória, é onde ficam depositadas as imagens. A imaginação, que é onde as imagens se formam no meu palco, da minha mente. E existe um negócio também que pouca gente entende, que é chamado de cogitativa, ou razão particular. Que é o quê? É uma espécie de raciocínio que a gente faz, só que é um raciocínio ainda pobre, porque é uma capacidade que a gente tem de combinar as coisas na nossa imaginação, de classificar, de julgar emocionalmente as coisas. Você vai falar de teste de QI? Quando a pessoa vai fazer um teste de QI, ela vai medir, não é a inteligência de verdade da pessoa. Ela vai medir essa capacidade que a pessoa tem de articular as coisas na imaginação dela, que a gente chama de cogitativa. E que é a ideia, assim, que os filósofos, as pessoas que estudam a mente humana, elas chegam no máximo até aqui. O máximo da capacidade do ser humano é essa capacidade criativa. A pessoa muito criativa é aquela que pega a mente e faz igual um Lego. Sabe montar e desmontar de várias maneiras e dar soluções. O máximo que a gente tem de ser humano é isso. O problema é que tem um andar de cima. E aí isso foi muito assim deteriorado e esquecido já faz séculos. O que tem nesse andar de cima? Aí a gente tem duas coisas. A nossa vontade, que é a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. E nós temos uma coisa chamada inteligência, que talvez seja mais difícil de explicar, né?
A inteligência, todo mundo aqui está com a inteligência aí agora. Ela está funcionando. Desde pequeno a gente tem inteligência funcionando. O que a inteligência faz? O que é o propósito dela? E aí que tá. O propósito dela é enxergar não as coisas que os olhos veem, que os sentidos pegam, né? As coisas que a gente percebe, as coisas que a gente imagina. Mas é penetrar naquilo que a gente chama de o ser das coisas, a existência das coisas. Em outras palavras, é o que o próprio Evangelho, e nós vamos escutar isso talvez a vida inteira, e a gente não se atenta ao que é isso, chama de verdade. A inteligência é a nossa capacidade de aprender a verdade. O que é a verdade? A experiência da verdade é aquela percepção que nós temos, que você tem a partir dela uma certeza absoluta. Isso no ponto de vista natural. Sabe quando você estudou alguma coisa, ou quando você entendeu algum ponto, que aquilo ali para você é claro e límpido como o sol do meio-dia. Que não tem dúvida, não tem que discutir. Você sabe que é assim. Né? Aquilo para você é uma verdade. O exemplo talvez mais banal, seja a matemática. Você sabe que 2 mais 2 é 4. Se chegar um professor ensinando para o seu filho que é 5, fala, não, o conceito agora mudou. Né? A gente está mudando de opinião, decidiu achar que é 5. Aí você fala, não, mas eu sei que é 4. Outro exemplo assim, bem claro é o seguinte. Aqui, só para ter uma aproximação, né, da inteligência. Mas é quando um rapaz chega para você e fala assim, olha, eu tenho descendência italiana. Né? Ou ascendência italiana. Aí você, tá, concorda. Né? E fala, não, e eu me formei em matemática. Beleza, tudo bem. E de repente ele chega para você e fala assim, mas eu sou mulher. Né? É um cara barbado. Você concorda que tem um apito dentro de você que vai dar um alerta, olha, tem um trem errado aí. Né? O que é isso? O que sopra lá do fundo no seu apito? É a sua inteligência. Que começa a dar um sinal. E aí, sei lá, o cara te convence tanto, ele te mostra nas revistas que agora tem ideologia de gênero, que homem e mulher não existe, que mulher é a construção social, que se ele decide ser mulher, ele fala que é e portanto é. E você, depois de muito discutir, acaba concordando, mas lá no seu coração, no fundo, vai ter um negócio que está apitando, dizendo que parece que está errado. É o que? É a sua inteligência. Entende? Só que ele fez tanto malabarismo na sua cogitativa, no seu imaginário, nas suas emoções, que você abafou a sua inteligência. Qual que é o problema? É que a inteligência, acabei de dizer, é a capacidade que nós temos de aprender a verdade. Se eu abafei ela, significa que eu estou diminuindo a minha capacidade de compreender o que é a verdade. E mais, de ter intimidade com o que é a verdade. Vocês entendem? Qual que é o problema disso? É como se eu pegasse a minha inteligência e que, digamos aqui, a inteligência é aquilo que há de melhor no ser humano. O ser humano, Deus criou ele com inteligência, porque é pela inteligência, inclusive, que a gente conhece a Deus. Jesus diz, eu sou a verdade. É assim? Então, como se a gente diminuísse a inteligência da pessoa para que ela agora não é capaz mais de perceber, ela nem acredita que existe verdade mais. Entende? Eu faço muito o Rosário do Espírito Santo da Helena Guerra. E agora eu consegui entrar dentro do dom do entendimento que fala que ilumina a nossa mente com a luz da tua verdade. Que é inteligência, iluminar a inteligência. Exatamente. Quer dizer, abre para você ver a realidade. Né? Não. Então, entenderam isso, né? O que é esse ponto da inteligência. Aí o que acontece? Por que a gente não tem mais essa visão do ser humano como esse todo? Nós estamos com essa ideia falsa de educação. Porque o que foi a verdadeira educação
que sempre foi ensinada na história da humanidade, com variações, né? Que é o que a gente chama talvez de educação tradicional, clássica, católica, que existiu até mesmo antes da igreja. Era a educação que fazia com que as pessoas exercitassem, com que as pessoas desenvolvessem essa capacidade da inteligência de aprender a verdade. Então aqui entra um segundo dado, que a inteligência ela não vem pronta. Ela é como um músculo. Ou você atrofia ele, usando o quê? Super estimulando ou hipertrofiando as faculdades inferiores, as emoções, a cogitativa, a sua imaginação, etc. Com coisas ruins, que é o que eles estão fazendo nas escolas hoje, por exemplo. Ou você faz uma educação correta dessas faculdades inferiores em vistas de uma hipertrofia da inteligência. O que é uma hipertrofia da inteligência? Um estímulo da inteligência. É fazer com que ela se desenvolva para que ela seja capaz de alcançar a verdade de maneira mais rápida, mais íntima, mais profunda. Entende isso? Quando eu digo alcançar a verdade, significa fazer uma leitura da realidade. Você ler alguma coisa, você estudar um assunto e você ter penetração. Você ser capaz de até as últimas consequências, de enxergar longe. Coisa que a gente perdeu completamente hoje, nossas crianças, né? Elas mal sabem ler e interpretar um texto. Quanto mais pegar as sutilezas que estão por trás daquilo. Vocês entendem que uma pessoa que tem inteligência atrofiada, ela vai ser facilmente manipulada pela mídia, pelo governo, qualquer outro. Então, é basicamente isso que está acontecendo. A gente está criando crianças, e a gente mesmo, adolescentes, né? Com uma hipertrofia de informações, um monte de coisa na cabeça, mas a capacidade de reconhecer a verdade quase zero. Por que isso é assim hoje? É outra história. A gente vai ver que não foi por acaso, foi proposital. Pessoas se reuniram assim para discutir isso e falar, vamos fazer assim para atrofiar? Por incrível que pareça. Certo? Então a educação clássica é essa educação que visava formar a inteligência das pessoas para chegar em qual fim? Como eu disse, é para afinar a pessoa para aprender a verdade. Quando a gente está falando de educação da alma, é para aprender a verdade do ponto de vista natural, que em última análise, ou seja, a maior verdade que pode ser aprendida ou contemplada, né, é Deus. Significa que eu estou falando é o seguinte, pelo estudo correto, né, tendo uma educação correta, que é uma educação filosófica, você chega ao ponto de contemplar a Deus. Você não vai aprender Deus como uma ideia. Mas você desenvolveu tanto a sua inteligência que você é capaz, então, de vislumbrar um pouco do que ele é. Os filósofos gregos fizeram isso. E descreveram, inclusive, né? Que esse Deus, inclusive, deve nos amar, que ele ama principalmente aquelas pessoas que se aproximam dele. Chegaram a conclusões parecidas com o cristianismo, sem ter cristianismo. E do ponto de vista sobrenatural, é a mesma coisa. O que é viver o cristianismo? Rezar, por exemplo, né? É praticar as virtudes teologais, por exemplo, a fé, que é um hábito que está enraizado na inteligência. E que quanto mais desenvolvida a minha inteligência, a própria fé vai desenvolver a inteligência, mais eu vou ser capaz de contemplar a Deus, não do ponto de vista natural, mas agora sobrenaturalmente. O que é um santo? É aquele que contempla a Deus nessa vida aqui. Você vai ler a vida dos santos, todos eles tiveram uma vida contemplativa. Como é que se alcança isso? Desenvolvendo as virtudes teologais que estão enraizadas na inteligência. Agora, o que acontece se você leva o menino para a missa e tal, faz catequese, se ele nem sabe que ele tem uma inteligência, se ele nem sabe que a fé é um ato da inteligência, e se ele nem sabe que o fim dele estar ali rezando, aprendendo catequese, é exercitar isso para que ele possa contemplar Deus.
a coisa vai ficar sem sentido na mente dele. Aí ele vai para a universidade, o professor marxista dá toda uma cosmovisão materialista que faz sentido na cabeça dele, e ele se converte, né, àquela ideologia. Estão entendendo o problema? Então, quer dizer, vejam que isso não é um problema de pedagogo, é um problema da gente, né? De pais, de professor, de pessoas que são de católicos, né? E que se a gente quer fazer alguma coisa para mudar essa situação, antes de partir para a prática, vou pôr a mão na massa, eu vou criar um colégio agora, vou educar meus filhos em casa. Eu preciso entender isso aqui primeiro. Porque senão eu vou fazer errado, do mesmo jeito. Eu vou perguntar, onde que eu errei? Hipertrofiar a nossa inteligência. Exato. Tá toda atrofiada. É. Eu mesmo não burro, porque eu aqui no meu egoísmo eu tô. Meu Deus, esse movimento tinha que ser nos anos 80, quando eu nasci, pra minha mãe ter a ideia de pelo menos Fazer isso me catequizar de maneira mais alinhada. Nossa, porque eu vou te falar, meu marido, por exemplo, assim, esse seu trabalho é muito atrofiado essa questão, muito racional, e aí... Cientificista. Então, o que ele... Ele hipertrofiou essa parte da razão, né, mais baixa. Sim, quer dizer, ele perdeu a capacidade de ver a realidade, a verdade, ele está só no ponto aqui dos esquemas lógicos. Exatamente. No pouquinho que eu consigo, no instantinho. Sim. E daí o que aconteceu também? Somando a isso, esse problema que a gente está falando, veio toda a educação brasileira que é derivada lá do Paulo Freire. E aí, a percepção que as pessoas têm hoje é o seguinte: esse negócio que a gente chama de alta cultura, música clássica, literatura, política, tudo que as obras, né, tudo aquilo que de melhor foi feito na história da humanidade, vocês percebem que existe uma má vontade dos professores ou da educação atual de absorver isso daí. Eles querem que é de novo, que é de novidade. Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm inteligência desenvolvida para conseguir aprender tudo que o passado nos legou. Então é claro que eles vão falar, olha, isso aqui é muito estranho, é obsoleto, a gente não consegue entender. Vamos adaptar as coisas. Nem Monteiro Lobato, coisa básica assim, as pessoas não estão querendo mais. Tem que adaptar, né? Tudo tem que ser adaptado. Um monte de coisa diferente. Isso. Quer dizer, uma história... Deixa eu pra lá. Que vai estar gravando. E... Então a gente não tem acesso a toda essa alta cultura. Tudo que foi feito na humanidade, desde a antiguidade clássica até hoje. Existe uma ruptura aí. Né? Por quê? Porque para você absorver tudo isso, como que esses antigos absorviam? Ora, porque eles eram educados intelectualmente para absorver. Como a gente não tem isso, a gente não absorve nada. Então parece que é tudo inútil, parece que é coisa de burguês. A ideia é essa, né? Isso é coisa de gente assim. E às vezes hoje até é. A pessoa, ela não tem inteligência refinada, treinada, né? E aí ela até absorve a alta cultura, mas ela não consegue incorporar isso nela. Então ela usa de uma maneira pedante, para ficar citando livro, para falar que escuta música clássica. Aí isso divide, né? Divide a população entre aqueles que são pedantes, que falam que sabem alguma coisa, e os outros que é ignorante, não sabem nada. Só que os que sabem, não sabem porque incorporaram aquilo com a inteligência deles. Mas sabem porque está hipertrofiada a cabeça de coisa. Entende isso? Todo esse conhecimento que essas pessoas estudaram, se elas não têm inteligência treinada, não deixa elas mais fortes. Não deixa com a personalidade madura. Deixa elas, sei lá, aquela caricatura, né? De um jovem nerd, que sabe um monte de coisa, né? Gosta de falar. Entende isso? Então, esse é o problema. Bom, entenderam a pergunta que eu fiz? Por que educar a inteligência das crianças? Porque é o único caminho, tirando uma intervenção da graça, Deus pode fazer tudo, né? E a gente tem que contar muito com isso hoje, né?
rezar, pôr o joelho no chão. Valeu. Mas tirando a intervenção da graça de maneira extraordinária, o único caminho que a gente tem hoje é voltar os nossos esforços para educar a inteligência das crianças. Claro que aí a graça vai agir de maneira ordinária, né? Só que é como ela antecipou para a gente. Não dá para fazer isso se o educador não tiver feito isso com ele primeiro. Como é que eu vou ensinar, estimular meu filho a fazer uma coisa que eu nem sei do que se trata? Né? É como alguém que não entende nada de música e quer ensinar música pro filho. Não, meu filho, toca aí no piano, vamos ver se sai alguma coisa, né? Leia essa partitura. Mas, mamãe, como é que eu leio isso aqui? Não sei, vamos... E aí... Não precisa ir pra música, não. Leitura. Eu fico o dia inteiro, vai ler. Eu não sei falar ler, mas o menino vai. Exatamente. Sai desse celular, menino. Tá lá o dia inteiro, né? Esses dias fiz um questionário para os meus alunos da escola pública, né? E aí coloquei lá, fale sobre o seu pai, né? Coisa que sempre tem problema, né? 3 pontos negativos do seu pai, e positivo, né? Não sei, professor, que sabe, pensa, né? E a maioria tava lá. Meu pai, Fala a idade. 12 anos, 11, por aí. No máximo 13. Não é criança, assim, de tudo, não. E aí as maiores reclamações são: meu pai não brinca comigo, meu pai não me dá atenção. Quando eu fico junto com meu pai, ele só fica no celular, né? Isso, assim, os melhores. Os piores já deu pra ler. Meu pai bate na minha mãe. Meu pai só fica na pornografia. Infelizmente. Então, e é preciso fazer essa reforma primeiro em nós, para depois a gente fazer isso nos nossos filhos. Bom, isso é um assunto que a gente vai tratar depois, né? Não é um assunto dessa formação. Mas, em resumo, seria o seguinte: você precisa ter uma vida de oração. Vida de oração não é ficar rezando à torta direita. É saber, peraí, aonde é que eu quero chegar com a minha oração? E organizar a vida de oração em direção a esse fim. Então, René, tem que ter vida de oração, então eu vou rezar as 1000 Ave Maria todo dia. Né? Rezar 10 rosários por dia. Não é assim. Não é materialmente que a gente resolve as coisas. É saber, peraí, onde é que eu tenho que mirar? Né? Ter uma vida de estudos. De novo, então tem que comprar um monte de livro e começar a ler? Ver vídeo no YouTube a tarde inteira? Não. Você vai ter que acertar o alvo e estudar para educar a sua inteligência. Que não exige tanto, no sentido assim, eu tenho que ir para a universidade, tenho que ficar 5 horas estudando. Não, isso é coisa assim. Sabe aquela história de você quer quebrar uma coisa e você fica dando ali porretada e nunca quer, mas tem um ponto ali, se você mira ali, a coisa quebra. Então, você tem que saber onde você tem que mirar, tanto na vida espiritual quanto na vida intelectual. Por que tem que ter esses 2 pontos? Porque eu falei que você é corpo, alma e espírito. Então você tem que trabalhar o seu espírito, a sua alma, com oração e estudo. E o corpo, né, significa o seguinte, que você tem que ordenar toda a sua vida, seu relacionamento com seu marido, para vocês, a maioria aqui é mulher, né? Os seus divertimentos, o tempo que você passa fazendo as coisas, que hora que você acorda, que hora que você dorme, os filmes que você assiste, os momentos que você tem de lazer com seus filhos. Toda a sua vida tem que ser ordenada em função disso. Conseguem entender isso? Qual que é a posição que vocês estão? É como alguém que tem uma profissão muito exigente. Então, por exemplo, o cara que quer ser pianista, ele vai tocar num concurso mundial. Vocês concordam que ele vai ter que ter um regime severo para fazer o mínimo possível das outras atividades da vida dele e se dedicar a estudar piano. Porque isso aqui é algo sério. Um cara que vai ser padre, também é a mesma coisa. Ele tem que focar nas almas que ele tem para pastorear. Então ele tem que gastar toda a vida dele naquilo. Vocês que são pais, mães, o ponto central da vida de vocês é o casamento de vocês e a educação dos filhos.
Então, tudo tem que ser em função disso, até porque é isso que vai fazer vocês santos. É o dever de Estado de vocês, que a gente diz, né? Então, vocês têm que ordenar toda a vida em função disso. Agora, esses dias eu ouvi que Santo Afonso de Ligório teve uma visão do inferno, né? E diz que o chão do inferno, mais baixo, assim, o lugar mais último, era feito de cabeça de padre e de freira, né? Que não cumpria o seu dever. Mas aí eu fiquei sabendo recentemente que Dom Bosco teve uma outra visão. E que debaixo das cabeças dos padres e da freira estava a cabeça das más mães. Coitada que de não educavam, né? Enrolou. Então. Que negligência, deixa pra lá a educação dos filhos. Né? Porque a gente vai cansando às vezes, né? Aí a gente vai falar, isso aqui não. Eu tenho refletido muito nisso nesses dias, que a gente tem por obrigação de educar os filhos, principalmente para eles não irem para o inferno. Exato, esse é o primeiro ponto. Né? Quer dizer, quando eu falo assim, vai educar a inteligência, o espírito dele, não é porque ele se torna um cara legal, tudo isso faz parte. É um bom cidadão, alguém que vai fazer alguma coisa que presta na vida, mas para ele se salvar, né? E se santificar. Então, esse é o ponto. De fato, né? Tá. Bom, então, se a gente chega no miolo aqui da coisa, do assunto, e eu não vou poder desenvolver um miolo em si, o que seria um miolo do nosso assunto hoje, né? Seria o que eu tenho que fazer especificamente para educar a inteligência do meu filho do ponto de vista natural. Esse é o miolo. Do ponto de vista sobrenatural, você tem que acostumar o seu filho a rezar desde criança. Colocar ele para comungar o mais cedo possível. Ter uma rotina de oração com ele. Então, tem que ter oração pública. Pública não, é comunitária em casa, né? Você tem que rezar com o seu filho, você tem que... E é claro, se você também não reza, você não fez essa experiência, você não vai saber como ver nele. Como é que ele está passando por isso, né? Mas não vamos chegar lá daqui a pouco. O ponto aqui seria como educar a inteligência da criança do ponto de vista natural, certeiramente, né? E aí nós não vamos nos deter nesse detalhe aqui, porque eu quero falar primeiro de tudo que circunda isso. Porque senão eu ia falar só disso, e aí o que ia acontecer? Vocês iam sair daqui com a ideia de educar o filho, só que não ia dar certo. Por quê? Porque eu não falei das coisas prévias à educação da inteligência dos filhos. Você entende isso, né? Então, tinha que falar de tudo isso que eu falei agora e vou continuar falando de outras coisas que estão circundando esse ponto central, que a gente pode falar numa outra ocasião, né? Então, que é o seguinte... Uma divisão que existe na vida das crianças se dá quando ela chega ao que a gente chama de idade da razão. Já deve ter ouvido falar isso, né? Que é mais ou menos 7 anos de idade, quando a criança, ela, pela primeira vez, apesar de estar usando a inteligência dela, vendo as coisas, né? Ela presta atenção no ato da própria inteligência. Ela vê que a realidade é algo diferente da imaginação dela. Como assim? Antes da idade da razão, a criança vive no mundo lúdico. Ela imagina muita coisa, ela brinca na imaginação dela. E o mundo de fora parece esse mundo lúdico. Ela não consegue ver diferença, né? Ela não consegue entender que existe uma realidade diferente do mundo interior dela. Ela confunde as duas coisas. Quer dizer, quando a criança ela percebe que a realidade é algo que está fora dela, que independe dela, né? Que está deslocado do pensamento dela, porque não sei se vocês já viram criança quando faz assim, eu quero chocolate, né? Ela está pedindo, você vai dar. Aí vocês vão viajar, está no meio da estrada e a criança pede de novo, quero mais chocolate. Fala, filho, não tem. Não, mas eu quero, né?
Mas não tem lugar nem para comprar aqui. Você não consegue ver a realidade. Não, eu quero. Quer dizer, ela não consegue perceber que existe um dado real que impossibilita essa clave, essa divisão entre existência e inexistência. Possibilidade e impossibilidade é algo próprio da inteligência. Ela não conseguiu fazer essa distinção ainda. Então ela dá a birra, eu quero chocolate, eu quero. Né? Agora, quando ela adquirir da razão, você fala, ó, você não tá vendo que não tem nenhum posto de gasolina? Quando a gente chegar lá, a gente compra. Ela entende. Né? Quer dizer, ela captou essa realidade dela. Né? Então, a partir daí, a inteligência dela já está funcionando de maneira adequada. Esse é o momento ideal para você começar a educar a inteligência dela. Que consistiria em fazer o quê? Bom, dentre todas aquelas disciplinas que estão lá no mapa do desenvolvimento intelectual da pessoa, que é um mapa da filosofia, a primeira delas é qual? A primeira delas é que a gente chama de gramática. Né? Que não é a gramática da maneira que a gente entende hoje. Esse é um outro problema grave. Né? Você vai lá na internet, educação clássica, como educar meu filho. Aí tá lá, estudo de gramática. Aí você vai lá e compra a gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Ou vai na escola e fala com os professores de gramática para ensinar mais gramática. Quando, na verdade, só a palavra gramática que permaneceu a mesma do passado até hoje. Que o conteúdo já mudou completamente. Mesma coisa em educação. O problema do Brasil hoje é a falta de educação. Temos que educar, né? Investir na educação. Você pode encher de dinheiro. Se o conceito de educação é aquele que a gente está falando antes, não vai virar nada. Nós vamos continuar produzindo analfabetos funcionais. E aqui que está o ponto. Começar a educar a inteligência do filho é fazer com que, em primeiro lugar, não que ele seja capaz de análises metafísicas da realidade, mas, em primeiro lugar, que ele não seja um analfabeto funcional. Ou seja, que pelo menos ele seja capaz de entender com profundidade as coisas que ele vai ler. O que significa entender com profundidade as coisas que ele vai ler? Ler as coisas com a inteligência ligada na captação da verdade. Eu vou ler isso aqui, mas não é porque eu quero pegar uma opinião e ter uma informação na minha mente. Eu vou ler porque eu sei que eu estou agora afinado para encontrar a verdade. E o treino da inteligência da criança, para que ela seja capaz disso, começa com a gramática. Naquelas 3 disciplinas que antigamente a gente chamava de trivia. Né? Ou lógica também, é um nome adequado. Quais são essas 3? Era chamado de gramática, retórica e dialética. Né? São 3 coisas. E no que consiste, então, essa gramática do trívio? Ela consiste num treino da inteligência da criança para que ela seja capaz de aprender num texto certas formas linguísticas, que é aquilo que a gente chama na gramática mesmo de morfologia, de sintaxe, né? As classes das palavras, os elementos que compõem a linguagem, ou seja, a estrutura racional que está por trás da linguagem. Então, é claro que tem uma série de elementos que são prévios a isso, nós vamos falar daqui a pouco, né? E vamos falar depois também em outros momentos. Mas basicamente consiste nisso, consiste em você, fazendo a leitura de um texto, você ir além do mero sentido banal que aquelas palavras dão e você conseguir penetrar no sentido mais profundo delas. Né? Por exemplo, quando a gente fala assim, a pessoa fala, o cachorro é branco. Como é que a pessoa aprende na escola que cachorro é aquilo que a gente chama de substantivo? Na escola a gente aprende, pelo menos eu aprendi assim, substantivo é tudo aquilo que você pega, né? São as coisas. Aí a gente fica com essa ideia vaga na mente, né? Que é tudo aquilo que eu pego. E aí tudo que vai sendo parecido com isso a gente vai somando e chamando de substantivo.
Verbo é a mesma coisa, você conjuga um verbo, né? E aí fala, ó, esses outros verbos aqui são parecidos com esse. Então você decora mais ou menos o jeito de conjugar aquele e replica nos outros. Né? Eu aprendi assim. E o que acontece? Quando a gente vai escrever, a gente até consegue escrever bem. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu não me considero que eu escrevo mal, pelo menos não como os alunos que eu tenho, as pessoas que eu vejo no geral. Né? Eu sei escrever, assim, razoavelmente bem. Mas, e não é de agora, desde mais novo também sabia escrever. E aí eu achava que eu entendia a coisa de gramática, né? Quer dizer, que eu tinha adquirido uma linguagem corretamente. Mas aí, por exemplo, a primeira vez que eu fui ler Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? Que é um clássico da literatura russa, eu não entendi nada, né? Daí eu percebi que tinha uma coisa errada com a minha leitura. Que a gramática não é só a capacidade de você escrever, é a capacidade de você ler também e entender as coisas. Por exemplo, eu li, há uns anos atrás, a Ortodoxia do Chesterton. O que eu lembro? Nada. Lembro de imagens vagas. Entende aquele problema que eu falei da alta cultura? Que você pode ler tudo, você não vai conseguir absorver? Então, o que acontece? A pessoa ela tem que ser capaz de olhar para um substantivo, né, e ver qual é a forma real que aquilo que está na inteligência. Ela precisa aprender a forma real, na sua inteligência, que está por trás daquele substantivo. De maneira que se você faça alguma pegadinha com ela, você pega lá uma coisa que não é algo que você possa pegar, mas você substantiva aquilo, ela vai entender e vai saber dizer por que é assim. Que ela entendeu racionalmente. Ela é capaz de olhar para a inteligência dela, e aqui que é o ponto, ó. O que é a questão? Não é a pessoa saber decorar a gramática. É ela aprender a forma que está por trás daquilo, entender, e ser capaz de fazer um esforço de introspecção, de olhar para a inteligência dela e ver por que é assim, e por que não é assim. Entende isso? Esse é o esforço que deve ser realizado, né, na questão da gramática, para que ela comece a desenvolver a sua inteligência. Isso é mais como interpretação? Isso é uma interpretação de texto, né? Mas é uma interpretação em níveis cada vez mais profundos, morfológico, sintático, de figura de linguagem. O que isso vai dar para a pessoa a longo prazo? Vai dar para ela uma capacidade de manter a unidade daquilo que ela lê. Isso aqui eu estou falando nem de realidade, estou falando de texto, né? O que significa isso? Significa você pegar um livro e você ser capaz de ler ali 200 páginas e manter na sua inteligência, não decorado tudo que você leu, mas manter tudo aquilo que você precisa para poder entender a próxima página. Ao ponto de que quando você termina o livro, você captou uma unidade, uma forma só. O que acontece com as crianças hoje? Elas leem fragmentado. Ela entende aqui umas 5 páginas, aí ela lê umas 2 páginas sem atenção nenhuma, voando. Quando você vai perguntar, o que você entendeu do livro? Entendi que é uma pessoa que fez isso, pronto. Tá, mas que mensagem? Não conseguiu captar a forma que estava por trás dele. Ela decodificou as palavras e formou certas imagens vagas na mente dela, entende? Mas a inteligência dela, que era o que estava, que era capaz de penetrar o que estava por trás, não pegou. Um exemplo que eu dei na aula, que eu dei a última vez agora, né? A questão da Jane Austen, que escreveu aquele livro Orgulho e Preconceito. É um livro, todo mundo acha que é um livrinho de romance qualquer, tal. Você vai lá ler, duas pessoas que se amam, tem um problema amoroso e pronto. Aí o Rafael Falcon, que é um professor de latim, muito conhecido, né? Que inclusive é o cara que teorizou de maneira, até onde eu consigo ver, a melhor maneira possível que eu encontrei, né? Essa questão da gramática do trio, então isso que eu estou falando aqui é do professor Falcon, esse ponto. Por insistência da esposa dele, ele leu a Jane Austen, né? O Orgulho e Preconceito. E aí ele falou, chegou à conclusão de que é uma das maiores escritoras de todos os tempos. Por que ele fez isso? E se eu ler, talvez eu não consiga, ou
né? Você dá com talvez uma criança educada na Idade Média ou na Renascença com uma educação correta, ela leria e falaria, ó, isso aqui é fantástico. Uma criança. E a gente não consegue hoje. Porque a gente não tem inteligência habilitada, desenvolvida o suficiente para captar a unidade que está por trás daquilo, por falta de treino naquela primeira disciplina, que é a gramática do trivium. Eu vou deixar você falando. Uma coisa também fantástica, né, que o professor Falcon colocou, é uma diferenciação que ele faz entre aquisição de linguagem e estudo racional da linguagem. O que é a gramática do trivium? É o estudo racional da linguagem já adquirida. Porque o que a gente vê? A gente não vê assim, ó, vamos fazer um cursinho de inglês em que você vai estudar inglês de maneira natural, sem dor. Né? Nós vamos todo mundo falar inglês aqui, nós vamos começar dando historinha bem facinha de inglês, e depois de 1, 2 anos, todo mundo aqui está falando fluente em inglês. A criança é a mesma coisa, ela vai para a escola, ela aprende português, e você fala assim, meu filho leu 50 livros em 3 meses. Né? Ele é um culto. O que seu filho está fazendo? O que você está fazendo quando você vai na escola de inglês? Você está adquirindo linguagem. É o mesmo processo que eu falei lá no começo. Você está pegando a linguagem e jogando para dentro da sua cabeça, entupindo a sua cabeça de linguagem. Isso acontece naturalmente com as nossas crianças. Você deixa a criança lá, nasceu. Ela vai crescer com você. Até os 7 anos de idade ela já está falando português. Tá? Um vocabulário extenso, assim, basicamente. Então ela adquiriu linguagem. Agora o que você tem que ensinar ela a fazer? Ela se voltar para essa linguagem e estudar racionalmente as formas que estão por trás dela, as causas dessas formas. Entenderam a diferença? Porque agora você vai estimular a inteligência dela. Na aquisição da linguagem não tinha estímulo de inteligência. Era só passivo. Você é passivo, você vai ouvindo e vai adquirindo. Natural, sem dor. Não tem um livrinho lá, numa época que eu inventei de aprender francês, né? Estudei poucos dias só. Tinha um livrinho que chamava assim, Aprenda Francês sem esforço. Em português de Portugal era sem custo. Mas não era custo de dinheiro, não. Era custo. Não vai ser custoso aprender. Né? Então, nesse sentido. Bom, é válido? Depende do seu objetivo. Você vai aprender francês, você vai para a França, você vai falar. Só que aquele francês que você aprendeu não vai educar a sua inteligência. Entenderam isso? Então, por que se usava, por exemplo, o latim para fazer essa educação da gramática do trivium? Né? Bom, porque a pessoa já adquiriu a linguagem do português e o latim tem uma sintaxe, tem elementos racionais, estruturas que ajudam já no português. Então você estuda ali latim, não é para você sair falando latim. O povo hoje fala, né? Para que estudar latim? É uma língua morta, né? Ninguém fala isso mais. Mas não é por causa disso, é porque eu quero alargar a minha inteligência a partir do estudo do latim ou do estudo da própria língua portuguesa, mais um estudo racional que eu faço dela. Entenderam isso? Você quer perguntar? Eu estava fazendo uma observação que eu tenho 2 grupos de família, né? Um que mora lá no Nordeste, Rio Grande do Norte, e o pessoal daqui. Aí eu venho acompanhando muito o grupo do Nordeste, porque tem uma prima que está na UTI. E aí o que me instigou foi a linguagem muito rica e elaborada de todos eles, assim, até dos jovenzinhos. Se escreve numa linguagem tão rebuscada, tão inteligente. Eu fiquei pensando assim, o que esse povo lá do Rio Grande do Norte, com toda aquela pobreza, tá com um português impecável, rico, os meus sobrinhos aqui, conversando nessa pobreza. Eu fiquei instigada com isso. Eu fiquei pensando, o que essa escola lá tá tendo que as nossas aqui não tá tendo? Porque eu lembro quando eu ia em escola lá, escola simplesinha, sabe? Mas o sistema de ensino deles lá tem algo que deve estar parecido com o que você está falando, que ainda não foi tão contaminado.
Entendeu? Alguma coisa tem de diferente lá. Sim. Se você vê o tanto que é rica a linguagem deles, e pode ser assim, gente jovem. Aí eu fico prestando atenção no português deles, sabe? Sim. Rico em palavras, rico em ortografia, rico em tudo. A minha mãe não tem formação nenhuma. Minha mãe é cearense. Mas ela tem um vocabulário que eu nunca vi professor nenhum aqui. É um vocabulário que tem e sabe usar. Porque tem gente que não sabe nem usar a palavra adequada no lugar certo. Talvez eles deixaram o nordestino. Não, o que acontece? Eles achavam que ele não sabia nada mesmo. Aí eles influenciaram. Deixou lá. eu vou ver o Rio Grande do Norte, é diferente. Então, pode ser que acontece. Talvez o estudo racional da linguagem eles possam não ter de maneira adequada, mas a aquisição da linguagem está sendo bem feita. Hoje em dia, nem isso, né? Então, você vai ler livros infantis e tal, ele está cheio de gíria, falando errado. Porque a língua é chique. Nem o mínimo estão dando. Então, na nossa geração agora, dos nossos filhos, a situação está muito precária. E a tendência é que piore cada vez mais. Né? Não sei se vocês têm a visão da amplitude das coisas aqui. Mas o que vai acontecer? A gente está vendo até escolas infantis com ideologia de gênero, né? Isso vai se tornando cada vez mais comum. A linguagem é só um ponto. Mas no futuro vai acontecer igual eu vi recentemente. Daqui 40 anos, sei lá. Ou você vai colocar o seu filho na escola, ele vai aprender a ser tudo que você não quer mesmo, né? Explicitamente. Vamos forçar ele a fazer isso. Porque tem absurdo acontecendo aí hoje já. Imagina daqui 40 anos. Ou o que vai restar de civilização no mundo são os países muçulmanos. Nós vamos ter que pedir asilo. Lá igual lá abaixo. Nós vamos ter que pedir asilo em países muçulmanos. Pelo menos lá a moral não está tão deturpada. Aí eles vão falar assim pra gente, mas o que vocês são? Nós somos católicos. Mas a religião tão grande igual a de vocês, vocês falam que é a verdade. Vocês deixou acontecer isso, virar essa bagunça? Né? Eles vão falar assim, então agora vocês querem morar aqui, vocês vão ser escravos nossos. Quer dizer, então a gente tem tudo, a gente tem a arma, assim, de todas, né? A gente tem um conhecimento, assim, que se a gente fizer as coisas certas, dá certo, funciona. Como você garante, né? 2.400 anos de história no passado, comprovando que deu certo e as pessoas estão aí, né? As grandes cabeças da humanidade. O que tem acontecido, né, é que as próprias escolas, os professores, eles tendem vamos dizer assim, a querer a cada dia diminuir a dificuldade, quer seja de um trabalho, quer seja de uma prova, entendeu? Então, assim, existe essa tendência. Cultura do mínimo esforço, né? Do mínimo esforço, entendeu? Assim, não, a sala de aula não está indo bem. Então, ao invés de resolver o problema, não. Vamos fazer uma prova mais básica aqui, porque eles têm que ir bem, eles têm que passar de ano, eles têm que... Entendeu? Recuperação é assim, você deixou, o menino não passou, então dá uma recuperação. Não conseguiu? Diminui o nível da recuperação, né? Até chegar ao ponto que a gente escuta, não, dá um desenho para ele colorir. E aí, pois então. Bom, infelizmente, assim, não é o problema dos professores, isso é o sistema inteiro. Né? Eles foram educados, adestrados. Isso, para fazer então, isso. Melhor que eles têm. E outra, a gente como professor de escola pública, então, a gente é obrigado a seguir esse caminho, porque senão vem uma sanção lá do alto, né, do MEC e tal, do Estado, contra a escola. A gente tem, então, todo um sistema que está comprometido aí. Então, a gente tem que tentar fazer isso com a gente, né? Bom, aí, então vocês vejam, são duas coisas que a criança ela vai ter que ter para desenvolver a inteligência dela, no ponto central aqui da formação. Ela vai ter que desenvolver a inteligência dela para a oração. Ela vai ter que ter um momento de oração dela. Você vai ter que, todo dia da criança, ela tem que ser voltada para esse momento. E ela vai ter que ter um momento de estudo dela. O que é um momento de estudo de uma criança, desse jeito que eu estou falando aqui? 1 hora por dia, 2. Não é tempo integral. Entende? Isso é coisa, invenção.
Deixa tempo integral. Tá lá tempo integral para pensar o que não presta, né? Ou ficar fazendo tarefa, vamos copiar esse texto aqui, colorir esse desenho e tal. Conversar abobrinha com o colega, né? Mas o tempo para estimular a inteligência é pouco. É 1 ou 2 horas, assim, no máximo, é um tempo adequado. O resto você vai viver, a criança vai viver a vida dela, né? Fazer outras coisas que se ordenam a isso. A oração e ao estudo. Certo? Tá. 2 pré-requisitos para que isso aconteça. Então, a criança desenvolver oração e estudo, nós vamos ter que explicar melhor depois o que é oração, o que é esse estudo da gramática, os detalhes, até chegar no nível material, que livro que eu vou usar, que a gente é preocupado com isso, né? Mas que material, né? O que eu tenho que fazer? Que vídeo que eu tenho que assistir? Como é que faz? Não. Tem que entender o que está por trás primeiro. Agora, tem 2 pré-requisitos para isso, né? O primeiro é o seguinte. O primeiro é que os pais vão ter que alterar as próprias vidas. E aí esse é o mais difícil, assim, é o gargalo, né? Os pais, eles precisam ter a sua vida espiritual, ter o seu tempo de estudo também, organizar a sua rotina de acordo com esses objetivos. Se o cônjuge, por exemplo, ele é avesso a isso, você tem que ter uma coisa que está faltando muito hoje, né, nas famílias, que é o diálogo. Eu vejo muito assim, né, o marido reclama da esposa, a esposa reclama até na frente do outro, assim, né? Mas não senta e fala assim, peraí, vamos conversar cara a cara, né? Vamos colocar os pontos que a gente é de acordo e os que a gente não é. E vamos pensar no que é melhor, não para mim, para você, mas para o nosso filho. Porque se não tem isso, o que vai acontecer? Vai gerar discussão e divisão na frente da criança, e isso já vai gerar um problema aí de ordenação da cabeça dela. Ela não vai saber se ela deve estudar a gramática do trivium, ou andar de bicicleta. O pai fala que não pode ir para a igreja, a mãe fala que pode, então... E ela vai no que é mais conveniente para ela. Isso. Então, tem que resolver isso como pressuposto, porque eu já vi, perto de mim, inclusive, famílias tentando, a mulher lá, o homem tentando aplicar, estudando tudo sobre o trivium, mas o outro não ajuda. E aí fica essa reclamação do outro e no fim desiste de tudo. Não, peraí, vocês têm que... O que está acontecendo? Você sentou com ele e conversou sobre esse tema? Não adianta. Não, mas não fez. Entende? Não sei o que acontece, mas os casais, assim, de antigamente, desculpa, né? Antigamente, qual que é a idade de vocês? Mais ou menos 40 anos? Isso, de 40 para frente, parece que não tinha o hábito de sentar e conversar, né? As coisas eram meio assim, né? Então tem que voltar a ter esse hábito, por mais doloroso que ele seja, né? E aí, de que maneira a gente poderia começar a remediar a situação das crianças, partindo desse pré-requisito? Bom, a questão da vida espiritual de estudo, a gente tem um curso, né, o curso de filosofia que eu ofereço, o Officium Sapientes, que é um grupo de estudos para pais, pessoas que queiram trilhar esse caminho de educação. A gente acabou de concluir um módulo só sobre vida espiritual, com 18 aulas, e a gente vai entrar agora em algumas preparações para começar a gramática. Renner, quanto tempo que é esse curso? Né? É 1 ano, e aí você dá o diploma? O certificado? Não tem certificado e não tem data para acabar. Por quê? Porque é alguma coisa que ele não fez ainda, ele está fazendo agora. Eu estou no processo também. Eu não terminei e desenvolvi um método novo. Não. A gente está vendo como é que funciona, fazendo com a gente. E aí as pessoas que estão mais atrás, a gente ajuda a vir onde a gente está, enquanto a gente caminha para frente. Entendeu? Então, a gente tem isso que ajuda a remediar, né? E também aulas, né? No meu caso, por exemplo, o que eu posso oferecer? O Marcos também, ele estuda isso, ele está capacitado para isso, só que ele está morando em Goiânia agora, né? No meu caso, que estou aqui em Tuiutaba, eu poderia oferecer aulas de reforço.
Então, meu filho está na escola, não tem como tirar ele agora, né? Então, o que você pode fazer? Você pode, eu ou outra pessoa que seja habilitada, né? Para dar algumas aulas extras, para a gente ver o grau que ele está de analfabetismo funcional e tentar ir modificando isso aos poucos. É algo que, para fazer de maneira paralela, enquanto os pais, por exemplo, estão desenvolvendo, para não deixar os pais de mãos vazias, né? Mas não funciona, duas coisas não funcionam. Por exemplo, vocês falam assim, Renner, me ajuda com os meus filhos. Aí eu ajudo e vocês não estão cuidando de vocês. Ou vocês colocando um filho na escola católica e vocês não resolvendo a família de vocês. Então não funciona. A família é o reflexo primeiro da criança, né? Ela é um microcosmo onde a criança está inserida. Onde ela vai pegar a noção de ordem, de verdade, de bondade, de beleza, de tudo. Certo? Então, se não houver esse cuidado com vocês, não adianta delegar outras funções. Né? Isso a gente vai aprendendo cada vez mais. Né? Eu aprendi isso agora recentemente com questão de marketing. Queria lançar um curso aqui. Mas eu queria delegar, não quero entender nada desse assunto. Não me interessa. Não funciona assim. Você tem que entender o mínimo da coisa para delegar, até para outra pessoa te informar como é que está a situação. Né? Então é assim que funciona, certo? Então essas duas coisas são ferramentas que vocês podem usar. Tem esse curso, tem as aulas para quem quiser uma ajuda com as crianças, né? Vocês podem, inclusive, divulgar isso para outras pessoas. Né? Eu sou professor, né? Dou aula na rede pública e dou essas aulas online. E aí, pegar crianças, né, para ajudar individualmente ou em pequenas turmas. Nessas pequenas turmas que um estimula o outro, as nossas assim, né, são próximas. Se uma vai, a outra, fulano tá, né, eu queria. Isso, pode. Qual que você falou? E avaliação. Analfabetismo funcional. Significa o seguinte, a pessoa lê esse texto aqui para mim. A pessoa lê bonitinho o texto. O que você entendeu? Nada. Né? Esses dias não, tem alguns anos já. Que eu fui numa formatura. A gente já pode fazer a lista. Eu fui numa formatura. E aí, aqui, você vê que nesse caso que eu vou falar agora, nem alfabetização é, né? A criança foi ler, não me lembro agora a série, e aí ela foi lá na frente, nos pais todos, ela foi ler para mostrar como foi a alfabetização dela. Na época eu trabalhava como fotógrafo, então fui tirar da formatura. E a criança leu assim, eu aprendi muito bem este ano, estou alfabetizado. Você não colocou a verdade. Quer dizer, não tem alfabetização. Você pergunta para ela, o que você acabou de falar? Não sei. Ela mal soube decodificar o que está escrito. Letras, né? O segredo para identificar, quando você está lendo um livro, você terminou de ler a página, fecha o livro e pergunta assim, o que eu acabei de ler? Exatamente. E vê se você consegue reproduzir a linha de raciocínio do autor. A maioria das pessoas que eu chego e pergunto, o que você entendeu? Eu entendi, mas eu não sei explicar. Isso significa que a pessoa está é uma analfabeta. E a gente perdeu o hábito, né? Eu mesmo, assim, é uma coisa que nós vamos ter que exercitar a fazer. Por exemplo, nos exercícios quando a gente vai estudar a gramática mesmo, de verdade, a gente vai ler, igual o Marcos falou, você lê uma página e se pergunta para si mesmo o que você entendeu, né? Quando você vai ler de novo, você percebe que você não teve atenção num monte de coisa. Então, olha, essa informação aqui estava gritando, como que eu li isso aqui? Nem vi. Por quê? Porque a nossa inteligência não está treinada. E aqui entra agora o segundo pré-requisito. Vocês estão falando aí, vamos fazer isso com as crianças, vamos melhorar a nossa vida e tentar organizar. Tem que ter essa segunda coisa aqui também, porque senão o fruto vai ser pouco. Antes da idade da razão, o que acontece com a criança? Então, sei lá, antes dos 7 anos, tem criança que atinge a idade da razão antes, né? Tem razão 3 anos.
As faculdades inferiores dela, as emoções, a memória, a cogitativa, tudo, elas estão sendo alimentadas. Então, o que acontece com a criança, por exemplo, que passou 7 anos com o celular na mão dela, vendo TikTok, na televisão, que mais? Ouvindo música, com jogo eletrônico, né? Ela foi hipersensibilizada, estimulada, teve a inteligência dela atrofiada. E agora que ela chegou na idade da razão, é como se fosse assim. Todas as outras faculdades dela já estão fortes. E a inteligência acabou de nascer, né? Você vai ter que fazer um trabalhão para acalmar e resolver esse problema de baixo para alimentar a inteligência para ela crescer. Então, o que é esse segundo ponto, esse pré-requisito? Vamos ordenar toda essa parte de baixo, quanto mais cedo melhor, para que quando a inteligência nascer, se ela já nasceu aí, ela está lá um bebezinho escondido, talvez, né? A gente possa alimentá-la de maneira melhor. E aí vai ter uma coisa, isso vai doer na criança. Ela não vai gostar. Ela tá falando, eu falei pra ela assim, aí a Daiane enjoada, né? A minha filha, as meninas são amigas. Aí a minha filha chega pra filha dela e fala assim, nossa, eu tô deprimida hoje. Porque a minha mãe falou que eu não vou mais assistir televisão nesse horário, porque eu preciso estudar, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, aí a Daiane enjoada. Aí ela falou, mas a sua menina nem vê esses tantos de trem, né? Nem participa desse negócio desse tanto. Eu falei, pois é, você tanto faz mal. Sim. Ela já usa pouco. E qualquer pouco que eu tiro, já mexe nesse tampão. Não, e aqui... E, Renner, uma coisa também. Essa idade da razão, tem alguma coisa ligada com a maturidade também da criança? Tem. Porque, por exemplo, eu tenho o meu menino de 11, ele é muito maduro. E o de 7 é muito maduro. Entendeu? Tem hora que eu falo, tem hora que eu falo, esse ainda não chegou na idade da razão. Não, mas ele deve ter chegado. É assim. Não, com 11 sim, anos. Ele entende. Sim, ele passa no golo do chocolate. Ele entende. Só que ele é muito afetado. Entendeu? Por que não tem um posto? Tipo assim, questiona. Passa uma estrada vazia, deserta. O outro não, já tem a coisa mais formada. Eu teria que investigar assim, também, o que está por trás. Cada um você vai ter. E esse é um ponto interessante também. Cada criança vai ter que ter uma educação diferente. Lá em casa é 3. E aí meu marido também, eu tenho que educar também diferente. Eu também tenho que educar diferente. Pois é. É 4. Ou seja, o que acontece? Você está vendo que na sua casa são 3 diferentes. O que acontece quando você pega uma sala de aula com 60 adolescentes ou crianças? 60? Nossa. Velhinhos e os pais. Nossa senhora, tem que ser fácil para ver se alguém escuta. E aí a gritaria. Nossa, eu quero contar o que acontece. Vamos aqui, fila dos filmagens. Agora, quando eu digo assim que vai doer, é também porque quando a pessoa for estudar a gramática, né, passar o exercício, vai fazer isso aqui, aquilo ali não vai ser legal, gostoso. Aquilo ali vai exigir uma dor, por quê? Porque vai forçar. E tinha um professor lá no cursinho, muitos anos, ele falava, gente, pensar dói, viu? E é isso mesmo. Quer dizer, para eu raciocinar, tentar achar aqui, fazer um momento de introspecção, quanto mais contaminada a criança foi na infância dela, mais difícil é ficar. Vai doer. E aí o que vai acontecer? Vai ter que passar por esse momento de dor até que ela perceba as primeiras recompensas. Esse é o ponto. Quando ela vê, nossa, ficou bom, eu entendi. Tô percebendo isso aqui agora. Aí acontece aquele fenômeno que a gente está acostumado a entender lá da oração. A inteligência vê a verdade, a vontade ama, as potências que estavam antes fazendo rebeldia, as emoções dela, eu quero TV. Agora, de repente, nossa, gostei disso. Né? E aí ela vai fazendo um contato com a verdade cada vez maior. É isso que vai fazer com que ela vá, sei lá, para a universidade ou qualquer outro lugar, veja a ideologia de gênero, veja as coisas e fala, olha, isso é muito esquisito. Vocês não estão percebendo, vocês não têm inteligência não para concordar com isso, né?
Porque ela teve a inteligência dela desenvolvida. Isso é o melhor presente que você pode dar para ela. Ela vai ver que tudo isso é sistema de castração. Isso. Né? De alienação. Exatamente. Para podar mesmo a inteligência. Ela vai falar assim, não é porque minha mãe me ensinou, é porque isso é a verdade, eu tô vendo. Eu tá entendi. Certo. Na verdade, pode falar o que for na cabeça do homem. Quando enxerga a verdade, né? Você pode falar o que for, que ele vai estar imune a tudo isso. É como Exatamente. Tomou a vacina. Né? Claro que eu, por exemplo, eu não tive essa vacina do Trivium, né? A gente está descobrindo essas coisas tem pouco tempo. Existem outras coisas que vão tapando os buracos. É o curso de filosofia do Olavo de Carvalho, outras leituras, pessoas que vão ensinando as coisas pra gente. Curiosidade, às vezes, que a pessoa tem sobre um assunto e vai atrás, né? Então a gente vai... Não é que a inteligência ficou totalmente atrofiada. A gente vai consertando. Mas o melhor meio, o mais adequado que a gente encontrou é esse, que eu estou apresentando para vocês agora. E aí, o que vocês vão ter que fazer, então, de pré-requisito? Ó, diminuir tudo que é excitação corporal das emoções, das sensações dos filhos de vocês. Primeiro com eletrônicos, né? Então, celular, TV, o que é o ideal? Você cortar tudo. É a minha luta lá. Eu tô fazendo um curso com o meu Acabei de cientista. Você quer que eu seja morta? Ele fala tudo isso que você tá falando. Sim. Sem a parte religiosa. Ele fala até da gente colocar uma lâmpada vermelha. Dá 8 horas da noite, você confere a lâmpada vermelha. Você vai apagando as luzes, desliga a televisão, celular. Acordar o dia, não mexer em nada, você vai lá de fora, recebe a luz do sol, os fótons solares. Isso aí tudo que parece assim bobo, mas isso é verdade. E ele fala muito do equilíbrio emocional, interpessoal, nutricional, Isso. exercício físico. A gente tem que estar buscando todos os equilíbrios. Tudo isso aí tem que ter. Ele só me fala da oração. O curso não é perfeito, porque eu não tenho a cor da oração. Mas esses neurocientistas são difíceis de ter essa parte mesmo. Mas o cara, assim, ele fala muito, equilíbrio, é buscar o equilíbrio. Isso, e o que acontece? A pessoa, o menino que passa lá vendo celular, televisão, ele tem estímulos no imaginário dele o tempo inteiro. E aí não o que acontece com um desenho animado, um filme? São várias cenas, né? Que vão pulando, sei lá, Tom e Jerry, Pica-Pau, uma coisa totalmente desconexa, quebra a cabeça, morre, vive de novo. É uma desordem que aquilo vai entrando na cabeça da criança. E naquele momento que ela está assistindo aquele desenho animado, aquelas coisas, a inteligência dela está dormindo e ela só está recebendo passivamente estímulos sensíveis. Isso na época que a gente sentava lá e assistia Globo e deixava passar, né? Hoje não tem isso, hoje é celular. Então a criança, ela está assistindo um desenho, ela tem a liberdade para mudar para outro. O que mais a gente está vendo é criança com celular que não tem paciência para ficar 1 minuto. Não, meu tá sendo um short. De ver. Pois é, então. Tá no short. Ela quer passar rápido, cada vez de maneira mais frenética. Aquela habilidade que ela vai ter que adquirir lá no Trivium, que é uma habilidade contemplativa, de parar e ficar olhando com a inteligência dela, um negócio difícil, ela vai perdendo aquilo. Ela não tem paciência, as paixões dela não deixam. E ela fica, então, ansiosa, ela fica agitada. As crianças estão com TDAH, por quê? Tem déficit de atenção. Claro, a atenção é medida pela capacidade que você tem de se concentrar num ponto e absorver daquilo. Não consegue, tem que pular de uma coisa para outra. E tudo fica desinteressante, né? Tudo fica Porque lá desinteressante. ela tá controlando o que tá interessante pra ela. Isso. Aí ela vai lá pra escola e tem que ficar prestando atenção naquilo que tá desinteressante, vai. E é um hiperestímulo que ela está tendo no celular. A mesma coisa acontece com a alimentação. Né? O que é a alimentação que a natureza nos fornece? Frutas, né? Grãos, etc. Aí você vai lá e desce Coca-Cola e doce pro menino, né? Pizza, só coisa com gosto forte, sintético. Aquilo ali vai hiperestimular o concupiscível dela também. Então essa pessoa que quer ficar no celular comendo batata frita, vendo TV o tempo inteiro, quando ela começar a ter interesse sexual, claro que ela vai migrar para pornografia. Você entende? E quando ela começar a sair, é claro que ela vai migrar para o álcool e para as drogas. Alguma coisa para bloquear ela na droga. Mas ela vai se perder nos outros campos da vida dela. Está bagunçando com a vida dela. Então tem que cortar isso. Claro, cada família vai ter sua estratégia para, às vezes, diminuindo, né? Quem não conseguir aí já meter a faca na raiz, né?
A criança vai sofrer um pouco, mas faz parte. Mas para isso tem que ter homem e mulher acordados, né? Assim, acordos no mesmo, E na aí mesma é que ideia. vem, né, Renê, aquela questão daqueles centros de convivência, né? Que a gente estava comentando. Sim. Não sei se eu te mandei. Quer dizer, um desses pontos é a vida social dessas crianças. Beleza, você está fazendo tudo isso em casa. Mas se ela vai sair com os coleguinhas dela que estão vendo totalmente o contrário, fica complicado. E é nisso que é interessante de fazer aquele estudo. Isso, porque aí você vai... você não pode privar a pessoa da vida social. Então você vai ter que promover alternativas. Por isso que coisas como essa aqui, reunião de pais, né, que tenham filhos e que possam promover eventos ou ambientes em que essas crianças possam brincar juntas, sob a supervisão de pais que têm as mesmas ideias, isso também é importante. Isso faz parte também. Agora, cuidar então da alimentação, dos aparelhos eletrônicos, tem uma questão delicadíssima, que eu não vou entrar aqui, né, mas que a gente tem que estudar mais, que é a questão das vacinas, especialmente para as crianças que estão agora nascendo e vão precisar das vacinas. A gente teve um problema com o Covid, sono, certo? A criança tem que ter horário para dormir, horário para acordar, para ficar em celular. Rotina, exatamente. Pôr a criança para ajudar em casa, ela tem que ter tempo para brincar sozinha, fazer atividade física, e o tempo dela de estudo e oração. Oração em família, importantíssimo também, né? Não só uma vez por dia, mas você modular a rotina da sua casa em função da oração. Vamos tomar café da manhã, então vamos rezar. A mesa é um lugar sagrado. Lembra aquelas coisas que tinha no passado, que não tem mais? Tem que voltar aquilo. Não tem que ter vergonha. Tem que rezar antes de comer. Tem que fazer aquelas coisas, né? Tem que ter um oratório em casa, onde se reúne a família, a imagem da Virgem Maria. Voltar a rezar o terço em família. São coisas básicas. Nem é o principal isso que eu estou falando. Isso aqui são coisas que precisa ter pro principal funcionar. Entende? Porque eu já atendi pessoas também que a mãe forçava o filho a rezar o terço todo dia, na hora que deu 18 anos ele virou protestante. Né? Por quê? Porque tava tem que ter um equilíbrio. Uma ideia errada. Assim, algumas coisas assim. Não, tem que educar a inteligência da criança para perceber a verdade. Do porquê que ela tem que rezar o terço. Né? E aí que está, acho que, o grande problema, Rita, porque a gente não foi educado por sobrenatural, apesar de ser algo natural, vamos dizer, né? Deveria ser algo que deveria ter sido ensinado. Por que as crianças são estimuladas, né, às vezes por filmes? Porque vem essa sensibilidade sobrenatural. Exato. E, na verdade, a gente teria que ter aprendido que o sobrenatural é da nossa vida, vamos dizer, né? Faz parte. Exato. E a gente não foi. Eu, por exemplo, na verdade, eu sou uma bagunça, né, em termos de criação, de centro de Umbanda, de centro espírita da Mesa Branca, de vai para a igreja católica, depois vai para o Senhor, então assim. Então, para mim, foi muito desordenado isso. Mas a gente tinha que... Não, acho que todos que estão aqui tiveram mais ou menos uma educação meio desordenada, assim, né? E a gente não sabia, igual ela falou, ó, se minha mãe soubesse... Não, a minha mãe eu só de ouvir falar, ela, nós rezava o terço, mas não, mas não. Pois é, exato. Antigamente não era assim. Lá em casa nem tinha oratório. Hoje ela tem. Uhum. Eu falo, a gente tinha que ter tido essa educação. Então, a gente está tendo a oportunidade agora de entender as coisas. Eu mesmo cresci a ver seu casamento. E fazer diferente. Esse é um outro ponto. Todas as mulheres hoje têm um coraçãozinho feminista. Tem. A minha mãe é feminista e não sabe, por exemplo. Ai, mulher é meio má. O Olavo dizia que o melhor jeito de se educar alguém é pela imitação. Ou seja, se a gente não der o exemplo dentro de casa, não dá para educar e o filho nunca vai respeitar. Nunca vai seguir aquilo, porque vai ser verdade. Não é verdade. E o filho é muito sensível ao exemplo dos pais. Ele está atento, ver se você vai se contradizer. Né? Muito. Então, se a gente não buscar para a gente mesmo, os filhos não têm autoridade sobre os filhos, no sentido mais essencial. Exato. Eu em casa, na minha criação, o meu pai era o cabeça da casa. Lá em casa, o meu marido é o mais legal.
Então, não tem como. Inverter as coisas, né? Você não fica legal, não. Senão fica muito difícil pra mim. Certo? Entenderam, então, como é que é a coisa aqui? Então, o que a gente deve levar em consideração aqui? Primeiro, o fim último das coisas, né? O fim último da vida humana, no geral, é a união com Deus. Nós estamos aqui nessa vida para quê? De passagem, para a gente se unir a Deus. Porque a vida mesmo é lá no céu. Para que a gente chegue nessa união com Deus, nós temos que começar a trabalhar aqui, desenvolvendo o nosso espírito. E, paralelo a esse espírito, temos que desenvolver a alma. São as duas coisas que andam juntas. Se a gente tivesse recebido uma educação bem feita da alma, bastava continuar desenvolvendo o espírito agora. Nós temos um problema aí que tem que ser resolvido. Para que os nossos filhos tenham isso que a gente está falando, para que a gente eduque os nossos filhos de maneira adequada, para que eles se santifiquem, cheguem até o céu, primeiro nós vamos ter que fazer isso com a gente mesmo. Então vamos ter que estudar bem essa coisa do fim, entender o que é isso, essa vocação humana, e depois ordenar a nossa vida em direção a esse fim. As nossas vidas e as vidas dos nossos filhos, a rotina deles. O miolo que eu falei hoje, o centro, que responde a pergunta como educar a inteligência do seu filho, se dá de maneira pontual aqui em duas coisas. Primeiro, pela prática da oração, entendendo que seja a verdadeira oração, enquanto prática das virtudes teologais. E segundo, praticando o estudo, que no primeiro momento, ou seja, o primeiro grau de estudo, é aquilo que a gente chama de letramento. Né? Estudar a gramática, ensinar o meu filho a gramática do trivium, para que ele possa começar a desenvolver a sua inteligência. Vocês entendem que o ensino não é algo que eu vou colocar na cabeça dele, mas é algo que eu tenho que ter feito comigo, visto como é que aconteceu em mim, e replicar isso para ele. Falar, filho, faz assim, completa isso aqui, resolve isso aqui. O que aconteceu, filho? Ah, eu entendi isso. É você, como um espelho na sua alma, você vai olhar se aquilo aconteceu com você também, se não aconteceu, e você vai, então, dando elementos para que aconteça nele. Vocês entendem? Não existe essa de eu passar a ciência para ela. Eu vou explicando como é que eu fiz, ela vai pegando até ela fazer nela mesma. Por isso que os filósofos antigos chegavam, diziam assim, você já sabe. Você já tem o conhecimento. Quer ver? Eu vou te explicar algumas coisas aqui, você vai pensando e vai nascer dentro de você. Sócrates fazia isso. Não é que ela já sabia. Ou dependendo da forma que a gente interpretar. Mas é porque só ela pode ver a verdade. Eu não posso jogar, infundir a verdade na cabeça dela. Entendeu? Bom, então é isso que eu tinha para falar hoje. Acho que aí a gente pode pegar agora aqueles pontos e ir aprofundando em outras formações. Pegar o ponto ali da quais são os elementos que eu devo dar para educar a imaginação, as paixões da minha criança antes da idade da razão. O que eu devo preparar nela para que ela chegue lá no trivium bem preparada. Né? O adolescente, como que a gente resolve o problema do adolescente que já está desordenado? Como é que faz para desordenar ele? Ou ordenar, melhor. Ou a pessoa que está na idade da razão. Então nós vamos ter que entrar nos pontos aí. No trivium, como é que a gente pode fazer com a gente? Né? Então aí entra a dica, quem quiser lá entrar no curso, no grupo de estudo, né? Ou quiser então complementar a educação dos filhos de vocês. Então eu vou... O curso é online. Isso, é online, uma vez por semana, tá? Eu vou encerrar aqui e a gente pode conversar. Vamos fazer uma oração então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.